Olá a todos e todas, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito do trabalho infantil. Eu pretendo demonstrar, de uma forma breve, por que o trabalho infantil é prejudicial às crianças, por que ele é ilegal e também pretendo demonstrar por que o discurso que defende o trabalho infantil, além de ilegal, viola direitos humanos. Inicialmente, eu gostaria de fazer um retorno ao passado. No passado, muitas condutas e muitas práticas da sociedade, aceitas na sociedade, mesmo sendo ilegais, aconteciam pela falta de informação, como é o caso do trabalho infantil. Hoje, nós temos acesso à informação, nós sabemos que o trabalho infantil é prejudicial, nós sabemos que esse prejuízo se prolonga por décadas, se prolonga na sociedade e tem consequências para o futuro também. Por essa razão, cabe a nós, enquanto família, enquanto sociedade, e cabe ao Estado, erradicar o trabalho infantil. Eu vou iniciar tratando do discurso que defende o trabalho infantil. Esse discurso é uma grave violação aos direitos humanos, ele é ilegal, porque aqueles que defendem o trabalho infantil, além de incentivar uma conduta ilegal, eles estão retirando das crianças a possibilidade de construírem um futuro melhor. Eles estão privando essas crianças do acesso à educação. Eles estão privando essas crianças de que elas tenham uma vida digna e que elas tenham a possibilidade de se desenvolver plenamente, sob o ponto de vista da saúde, da moral, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. Essas crianças têm direito ao lazer, ao convívio com a família, ao convívio social. Essas crianças têm direito à educação. E esses direitos são retirados quando elas se submetem ao trabalho infantil. É preciso explicar que, em relação à educação, quando a criança trabalha, esse direito é retirado dela, da seguinte forma. Imagine que para um adulto estudar e trabalhar é muito difícil. Vocês conseguem imaginar como é essa dificuldade para uma criança? O que acaba acontecendo é que essas crianças têm um baixo rendimento escolar. Em razão desse baixo rendimento escolar, elas acabam abandonando a escola, ocorre a evasão escolar. Essas crianças que abandonaram a escola porque estavam trabalhando, não têm qualquer proteção e qualquer garantia de que continuarão trabalhando. Essas crianças que foram privadas da educação ficam à margem da sociedade, ficam sujeitas à violência, à exploração sexual, ao tráfico de drogas, à violência. Essas crianças ficam sem proteção. Também existe um discurso de que a necessidade do trabalho infantil ocorre em razão da pobreza, que é necessário que a criança trabalhe para ajudar no sustento da família. Mas isso é incorreto e a gente não pode aceitar esse discurso, porque quando você argumenta que a criança precisa trabalhar em razão da pobreza e você retira dela toda a possibilidade de sair desse ciclo da pobreza, você só está alimentando esse ciclo. Essa criança está condenada a repetir esse mesmo ciclo de pobreza porque foi retirada dela qualquer possibilidade de sair desse ciclo, de conseguir conquistar um lugar melhor na sociedade, porque ela foi privada de seus direitos.
quando isso ocorre, as consequências, elas não estão restritas apenas a essa criança. Essa consequência de repetir o ciclo da pobreza, de eliminar as chances de que essa criança tenha melhores condições sociais, melhores condições de vida, isso vai afetar toda a sociedade e vai afetar também o desenvolvimento do nosso país. Defender o trabalho infantil é tentar enganar a todos, é mascarar a verdadeira causa dos problemas existentes. Esses problemas estão na desigualdade social, na falha no sistema de educação, na falta dos investimentos de políticas públicas e de ações que visem a proteção social e a garantia de direitos. Não é responsabilidade das crianças assumir a carga desta falha do Estado. Cabe ao Estado corrigir esse erro e não submeter as crianças ao trabalho infantil. O trabalho infantil é ilegal em todas as suas dimensões. E temos que entender que quem usa o trabalho infantil age ilegalmente, e se assim age ilegalmente, não terá qualquer preocupação com os direitos dessa criança, com a proteção à vida, com a proteção à saúde dessa criança. Por essa razão, existe um compromisso mundial de erradicar todas as formas de trabalho infantil, de eliminar o trabalho infantil da sociedade, porque dentro dessa condição de ilegalidade existem trabalhos infantis na forma de escravidão, na forma do uso de crianças em conflitos armados. Existem os trabalhos infantis onde ocorre a exploração sexual, onde ocorrem trabalhos ilegais ou perigosos, que vão prejudicar a saúde, a moral, o bem-estar psicológico dessas crianças. Acreditem, essas formas de trabalho que eu mencionei existem, e existem porque o trabalho infantil ocorre na ilegalidade. Eles estão à margem de qualquer proteção social. Em agosto deste ano de 2020, a Organização Internacional do Trabalho alcançou a ratificação universal da Convenção 182. Essa convenção trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e da obrigação de ação imediata do Estado na eliminação do trabalho infantil. Foi uma ratificação universal, um compromisso de todas as nações em erradicar o trabalho infantil diante da sua prejudicialidade à criança. A luta contra o trabalho infantil não é um discurso partidário, ela é uma luta em defesa das crianças, ela é uma luta universal, sem lados, sem partidos. É uma luta de todos nós. A nossa Constituição Federal, ela garante alguns direitos às crianças. Dentre eles, eu vou citar os que constam do artigo 227 da Constituição. O dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Diante de tudo que eu expliquei até agora, fica claro
que o trabalho infantil viola esse artigo da Constituição, porque ele priva a criança desses direitos que eu mencionei. É importante ressaltar que, para garantir esses direitos da Constituição, existem algumas regras em relação ao trabalho infantil. O Brasil proíbe o trabalho de menores de 16 anos, mas ele permite o trabalho a partir de 14 anos quando a criança trabalha na condição de aprendiz, porque esse trabalho é regulamentado, trazendo proteção à criança, visando a sua educação, visando a sua formação. E mesmo para o trabalho acima de 16 anos, compreendido entre 16 e 18 anos, existe uma série de proteções, de restrições às atividades que essas crianças podem exercer. E essas restrições dizem respeito exatamente à saúde, à proteção contra o exercício de atividades que vão prejudicar a saúde da criança, vão prejudicar o bem-estar psicológico da criança. Então, o trabalho é permitido quando ele protege a criança, quando ele está amparado nas condições da lei e quando ele visa garantir o acesso à educação e aprendizagem. O trabalho infantil ilegal, ele só traz prejuízos e grave danos, não só à criança, mas a toda a sociedade. E também é importante ressaltar que essas formas de trabalho que eu mencionei, que é o trabalho do aprendiz e mesmo o trabalho do adolescente de 16 a 18 anos, só podem acontecer com a garantia do acesso à educação, do acesso à escola. O que se espera é que o Estado adote as medidas necessárias para eliminar de forma total o trabalho infantil. Somente dessa forma, com a eliminação do trabalho infantil, é que nós vamos vamos conseguir alcançar a finalidade de que as crianças tenham o direito garantido à proteção da infância, que elas consigam exercer todos os seus direitos. E eu volto a dizer, cabe a nós, enquanto família, enquanto sociedade, lutar para que esses direitos sejam protegidos, defender nossas crianças e cobrar do Estado que tome as providências para que isso aconteça, para que os problemas sociais, os problemas econômicos sejam corrigidos por políticas e ações do Estado e não com o uso ilegal da mão de obra infantil. Eu espero ter contribuído com vocês para que vocês possam entender um pouco melhor o quanto é prejudicial o trabalho infantil e que também passem a defender as crianças contra esse tipo de exploração.